Muito bom dia, boa tarde, boa noite, e eu lhe dou as boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast Portuguese with Ellie, Listening in Brazilian Portuguese. Hoje nós vamos falar de uma coisa que eu preciso muito, remédios, e também um pouco sobre farmácias. Então, sem demora, vamos começar. Aqui na cidade onde eu moro, há muitas farmácias. Antigamente não era assim, mas agora pode-se ver uma em cada esquina. Algumas são 24 horas, outras funcionam apenas em horário comercial, mas uma coisa que todas têm em comum é a facilidade de compra. Eu mesmo vou à farmácia comprar apenas analgésicos, antitérmicos e às vezes um ou outro cosmético, como um protetor solar. Eu já comprei remédio que precisava de receita, como anti-inflamatórios. Este tipo de remédio é o que chamamos de remédio de tarja vermelha. Uma amiga minha precisa tomar remédio de tarja preta, mas ela não conta isso para ninguém. Ela tem um pouco de vergonha porque acha que tarja preta é coisa de doido. Eu já disse que ela não desse ouvido a esse tipo de conversa. O problema dela é que, como às vezes não tem dinheiro, minha amiga precisa arranjar remédio e a farmácia não vende fiado. Daí ela consegue tudo por baixo dos panos. O médico não sabe disso. Aliás, ele não receitou mais remédios para ela. Mas eu acho que ela ficou viciada. Agora, sempre que chego na casa dela, ela está dopada, com os olhos caídos, como se estivesse com sono. Bom, no fim das contas, acho que esse monte de farmácia acaba acostumando as pessoas a comprarem mais e mais remédios. Falando nisso, deixa eu ir ali na farmácia para comprar um remedinho para o meu nariz. Com licença. Bom. Hoje nós temos um pequeno monólogo sobre farmácias, e sobre remédios. São duas coisas muito comuns aqui no Brasil e são mais comuns agora porque a população está envelhecendo, ou seja, a idade da população está ficando mais alta, as pessoas estão vivendo mais, então farmácias e remédios são muito mais comuns do que eram antigamente. Essa pessoa aqui começa falando sobre as farmácias na cidade onde ele mora. Ele diz aqui que tem muitas farmácias ou há muitas farmácias. Algumas funcionam 24 horas por dia, outras funcionam apenas em horário comercial, que seria das 9 da manhã ou das 8 da manhã até as 5 ou no máximo 6 da tarde ou da noite. E as farmácias vendem muitos tipos de remédio. Aqui no Brasil, antigamente, elas vendiam muito mais do que apenas remédios. Elas vendiam comida. Hum, é, eu lembro que as pessoas aqui no Brasil compravam comida na farmácia e a gente não sabia se estava numa farmácia ou num supermercado. Hoje é possível comprar apenas remédios, né? Porque uma farmácia vende remédios. E alguns desses remédios são analgésicos ou antitérmicos. Analgésico é um remédio que serve para dor. Quando você está sentindo muita dor, você toma um analgésico e, tcharam, passou. Fica muito melhor. Você não sente mais dor. O antitérmico é usado para quando você tem febre, o seu corpo
fica mais quente, então você tem febre, você toma um antitérmico e a febre baixa. Uma febre muito alta pode causar problemas, então você precisa baixar a febre. Ele fala aqui também que compra remédio ou comprava remédio que precisava de receita. A receita é um documento expedido pelo médico e nesse documento consta a lista de remédios que você precisa tomar e como ou você precisa tomar esses remédios. Por exemplo, um analgésico 3 vezes por dia. E com essa receita, você vai até a farmácia, mostra a sua receita e eles dão o remédio para você, ou então eles podem vender o remédio para você. E ele diz aqui que ele comprava anti-inflamatório. E alguns anti-inflamatórios, que é um remédio para combater a inflamação, alguns anti-inflamatórios são o que nós chamamos no Brasil de remédio de tarja vermelha. Na caixa, o pacote ou a embalagem, na caixa do remédio tem uma pequena faixa. Aliás, tem uma faixa ou uma tarja que pode ser vermelha ou preta. Uma tarja vermelha indica que este remédio pode ser vendido apenas com a exibição ou apenas com a receita, né? E tarja preta só pode ser vendido com a receita, mas nesse caso, a sua receita fica na farmácia. Com tarja vermelha, você leva a receita para sua casa, mas com tarja preta, a receita fica na farmácia. Tarja preta aqui no Brasil é um sinônimo para a gente diz assim: ah, fulano toma tarja preta. Isso pode até não ser verdade, mas significa que fulano é um pouco, tem algum tipo de instabilidade mental. Obviamente, isso é muito preconceituoso. Tarja preta são remédios que podem afetar a mente, o sistema psíquico, o sistema psicológico de uma pessoa. São remédios para depressão, para ansiedade, remédios para dormir. Todos esses são tarja preta. E o que acontece aqui no Brasil é que se você toma tarja preta, as pessoas vão dizer que você não é normal, que você não tem, não tem boa saúde mental. A amiga dessa pessoa, aqui do monólogo, diz que, aliás, ela toma tarja preta, mas ela não fala, ela tem vergonha disso. Daí a pessoa do monólogo diz que ela não dê ouvidos. Ele fala assim: eu já disse que ela não desse ouvidos a esse tipo de problema. Dar ouvidos a alguma coisa significa prestar atenção em alguma coisa e obedecer ou então levar em consideração esse tipo de coisa. Por exemplo, a minha mãe e o meu pai sempre me diziam para estudar muito, estudar matemática, porque era uma coisa boa, eu poderia ter uma boa profissão. Mas eu nunca dei ouvido aos meus pais e hoje sou professor. Então, é muito importante dar ouvidos ao que os nossos pais nos dizem. Daqui, ele diz então que o problema da amiga dele é que às vezes ela não tem dinheiro e a farmácia não vende fiado. Vender fiado significa vender, mas não receber o pagamento imediatamente. Você combina uma data para receber o pagamento no futuro. Por exemplo, em algumas cidades menores, as pessoas
compram as coisas hoje, mas pagam apenas no final do mês, porque elas não têm dinheiro. Aqui não tem cartão de crédito, não tem nenhum tipo de sistema, a não ser a confiança. Por isso, vender fiado significa vender na confiança de que alguém vai pagar no futuro. Hoje em dia já não se tem mais isso tão comumente, mas antigamente era bem comum. Eu mesmo já comprei e já vendi fiado. Como ela não tem dinheiro, aqui no monólogo, o que ela faz para resolver o problema é ela consegue os remédios por baixo dos panos. Por baixo dos panos significa secretamente, sem que outras pessoas saibam. Geralmente é alguma coisa clandestina. Se você consegue alguma coisa por baixo dos panos, isso significa que você não quer que as pessoas saibam, porque isso é clandestino, isso é reprovável, isso não é bom. Aqui no caso, ela consegue remédios de tarja preta por baixo dos panos. O médico dela não sabe disso. E, aliás, ele não receitou remédios. Aliás, aqui significa: ah, tem mais uma informação que eu gostaria de acrescentar. Por exemplo, hoje eu preciso falar com o meu professor porque amanhã não vou comparecer à aula. Aliás, eu não vou comparecer a semana toda. É uma nova informação que eu acrescento ao diálogo ou à conversa. Hum? Aliás, tem outros significados, mas esse é um dos mais comuns. Como a amiga dele precisa tomar remédio de tarja preta, um dos efeitos desse remédio, desse tipo de remédio, é deixar a pessoa dopada. hum? E dopado significa que você usa um remédio. Normalmente esse é o significado. Você usa um remédio e esse remédio deixa você mais psiquicamente ou mentalmente alterado. A gente pode ficar dopado com sono ou pode ficar dopado quando você fica muito agitado ou muito excitado. Você também pode usar algum remédio para ficar dopado desse jeito. Bom, no fim das contas, o amigo dela acha, ou essa pessoa que acha, que esse monte de farmácia acaba acostumando as pessoas a comprarem mais e mais remédios. No fim das contas, significa, depois de tudo que falamos, no final, é uma fórmula de conclusão. Ou seja, concluindo, no fim das contas, no final. Esse monte de farmácia, quando a gente tem um monte de blá blá blá, significa que tem uma grande quantidade de alguma coisa. Por exemplo, um monte de farmácia, um monte de parque, um monte de escola. Significa uma grande quantidade de farmácias, uma grande quantidade de parques e por aí vai. Hum? E no final ele diz que vai na farmácia, ou ele vai à farmácia, os dois estão corretos nesse caso. Ele diz: deixa eu ir ali na farmácia. Isso é uma expressão do português falado. Deixa eu ir significa me permita ir. Quando você quer ir embora ou quando você quer fazer alguma coisa, você diz: deixa eu blá blá blá. Por exemplo, deixa eu explicar o que aconteceu. Ou deixa eu ver esse livro, por favor. Lembrando, isso é uma expressão do português oral. Nas conversações você pode falar assim,
Mas quando você escreve, aí é uma outra história. É um pouco diferente. Você escreve me deixe ou deixe-me ir. Então, falando nisso, deixe-me ir ali na farmácia. Falar assim não parece muito natural, mas escrever é mais correto. Falar deixa eu ir é muito mais natural, mas não é correto quando se escreve. Mas todo mundo fala assim. Bom, essa foi a nossa análise do monólogo, aliás, aham, que a gente estudou hoje e agora vamos escutar mais uma vez tudo na velocidade normal. Aqui na cidade onde eu moro há muitas farmácias. Antigamente não era assim, mas agora pode-se ver uma em cada esquina. Algumas são 24 horas, outras funcionam apenas em horário comercial. Mas uma coisa que todas têm em comum é a facilidade de compra. Eu mesmo vou à farmácia comprar apenas analgésicos, antitérmicos e às vezes um ou outro cosmético, como um protetor solar. Eu já comprei remédio que precisava de receita, como anti-inflamatórios. Este tipo de remédio é o que chamamos de remédio de tarja vermelha. Uma amiga minha precisa tomar remédio de tarja preta, mas ela não conta isso pra ninguém. Ela tem um pouco de vergonha, porque acha que tarja preta é coisa de doido. Eu já disse que ela não desce ouvidos a esse tipo de conversa. O problema dela é que, como às vezes não tem dinheiro, minha amiga precisa arranjar remédio e a farmácia não vende fiado. Daí ela consegue tudo por baixo dos panos. O médico não sabe disso. Aliás, ele não receitou mais remédios para ela. Mas eu acho que ela ficou viciada. Agora, sempre que chego na casa dela, ela está dopada, com os olhos caídos, como se estivesse com sono. Bom, no fim das contas, acho que esse monte de farmácia acaba acostumando as pessoas a comprarem mais e mais remédios. Falando nisso, deixa ele ir na farmácia comprar um remedinho para o meu nariz, com licença. Muito obrigado por ouvir este podcast. Ele foi produzido por mim, Elia Kim Souza, do site www.portuguesewithali.com. Se você tiver dúvidas, perguntas ou qualquer coisa, manda lá. Eu recebo e-mails ou então mensagens diretamente por esse podcast ou então no meu site. Até lá, tchau!